Então, retornando aqui ao nosso treinamento, vamos iniciar a parte 2 dessa nossa aula número 2. Vocês podem visualizar aí que durante a pausa eu já executei, já copiei e já coloquei todos os serviços que eu precisava aqui no meu orçamento. Ó, todos eles, tá, já estão com todas as etapas, já estão com os seus serviços. A única que eu não coloquei foi a limpeza, tá? A limpeza eu não coloquei, foi proposital. Lembra que ao abrir a nossa obra, eu comentei que existem casos ao qual a gente precisa criar, na verdade, uma composição simples, uma verba, um serviço que será terceirizado. No nosso caso, dessa nossa obra aqui do treinamento, o serviço que será terceirizado será a limpeza geral da obra. Essa limpeza geral da obra, eu vou contratar uma empresa, essa empresa vai me passar um valor e eu só vou introduzir esse valor aqui no término do meu orçamento, introduzindo aqui na etapa da limpeza. Para se criar essa composição simples, é bastante rápido, bastante simples. Vai até o capítulo limpeza. Lá você vai ter a linha de inserir novo item do seu capítulo. Clica 2 vezes com o botão esquerdo do seu mouse na linha de inserir novo item. Ao fazer isso, nós teremos aqui a possibilidade de criar um novo item. Ao habilitar aqui, ó, criar um novo item, eu vou criar agora uma composição simples. E vou estipular uma verba para a limpeza geral da obra. Aproveitando, ó, temos aqui o código vai ser até VB01, relacionado à verba. A unidade eu vou colocar como unitário. Vou escrever aqui, ó, verba para a limpeza geral da obra. Pronto, ó. Lembrando, não preciso dar Ctrl C, Ctrl V, seleciona, clica, segura e joga para baixo. O preço que a empresa lá me cobrou, da terceirização, limpeza geral da obra, R$8.000. Nós vamos usar aqui o campo preço. Por se tratar de uma composição simples, ao clicar em aceitar, essa composição já será apresentada aqui na parte inferior, ó. A composição simples, ó, ela tem esta cor, é um verdezinho. Diferente, né, de uma composição com seus insumos. Uma composição simples. Então, ao criar essa composição simples, eu tenho aí a visualização da criação de uma verba, um serviço terceirizado. Tá? Dessa maneira, eu completo aqui o meu orçamento, onde tenho todos os meus serviços, dentro dos serviços, os insumos. Tá vendo, ó? Tudo que veio da minha base de dados. Agora que eu já criei o meu orçamento, vamos entrar na etapa de quantidades. Iremos quantificar os serviços. Ao introduzir essa quantidade, o software vai começar a nos apresentar resultados. No Arquimedes é possível fazer a quantificação a partir de
4 opções, sendo 2 delas por módulo e 2 delas recursos do software que não precisam de módulos. Lembrando que na página da empresa, na página da Múltiplos, você encontra todos os módulos que são vendidos aqui, principalmente os módulos para levantamento de quantitativo. É o levantamento direto do CAD e também o medição de modelos do Revit. São módulos vendidos separadamente. O orçamento e medição medidos do Revit, é necessário ter o Revit e fazer toda uma criação no Revit. Nós temos filmes exclusivos sobre essa opção. Depois esses filmes estão lá no nosso YouTube. Depois posso até disponibilizar novamente o link para vocês, tá bom? Nós iremos conversar inicialmente sobre o levantamento direto do CAD. O levantamento direto do CAD é um módulo vendido separadamente que possibilita que a gente venha fazer levantamentos de serviços a partir de arquivos do AutoCAD, como arquivos DXF, arquivos DWG. Não só arquivos DXF ou DWG, nós também podemos trabalhar com imagens, com arquivos escaneados, tá? O software tem aí uma possibilidade bem legal de trabalho a partir desse módulo do quantitativo via arquivos DXF e DWG. Eu vou usar este módulo para fazer inicialmente levantar a quantidade, a área necessária para a raspagem e limpeza manual do terreno. Claro que é uma área simples, fácil de levantar, até mesmo sem recursos do quantitativo do módulo, né? Mas por ser uma área simples, eu vou utilizar ela como referência, tá bom? Para se trabalhar com o módulo do quantitativo via DXF DWG, primeira coisa a se fazer é clicar na coluna da quantidade do serviço. Ao clicar na coluna da quantidade do serviço, abaixo ele vai abrir, ó, nessa região aqui debaixo da janela, o detalhe de quantitativos. Nesta região de detalhes de quantitativos, poderemos habilitar o módulo de quantitativo via DXF DWG. Para isso, nós precisamos inserir uma linha normal com fórmulas ou subtabelas. Para fazer esse tipo de inserção, temos o botão Inserir linha normal ou subtabela, ó. É o segundo ícone da linha de detalhes de quantitativos. Nós podemos inserir uma subtabela padrão, que é a default do software, ou inserir uma nova subtabela, selecionando por um modelo de subtabela. Podemos até visualizar a seleção de modelo de subtabela, ou seja, visualizar as subtabelas que já existem cadastradas dentro do software Arquimedes. Ao acessar seleção do modelo de subtabela, ele vai apresentar para a gente, ó, esta janelinha. E estes são os modelos de subtabelas já existentes. A subtabela que vem habilitada é a padrão, ou seja, ela não traz fórmula. Porém, nós temos, ó, várias outras subtabelas, algumas delas até com fórmulas, tá bom?
Você pode habilitar e utilizar a que você desejar. Por exemplo, eu quero pegar volume. O software já traz aqui, ó, as multiplicações da quantidade, comprimento, largura e altura. Às vezes você tem vigas, né? Eu tenho 4 vigas de comprimento 5 metros, largura 20 por 40. Você já pega o volume dessa viga a partir dessa fórmula. Então, ó, você pode visualizar esses modelos existentes pelo seleção do modelo. Caso você queira editar um modelo ou caso você queira criar um novo modelo, será pelo edição de modelos de subtabelas. Clicando em edição, ele abre a janela idêntica à anterior, porém com a possibilidade, ó, de acrescentar um elemento à lista ou editar, ó, qualquer informação aqui dentro, tá? Eu vou utilizar a subtabela padrão. Então, ó, inserir linha normal, inserir nova subtabela padrão. Ele criou na parte inferior a subtabela padrão, a linha de subtabela. Ele traz aqui um campo para uma fórmula, colunas A, B, C e D, unidade, comprimento, largura e altura. Ao clicar com o botão direito nessa barra laranja, em colunas visíveis, você pode alterar essas colunas. Você pode alterar a quantidade de colunas apresentadas. Ó. Ah, eu só quero a coluna A ou a B com a fórmula, tá bom? Então você pode ir editando as suas opções de colunas visíveis, ó. Deixei só a coluna A habilitada e dei aceitar. Aonde está escrito aqui, ó, UDS de unidade, eu vou colocar área. Por que eu vou colocar área? Porque eu vou buscar metro quadrado. Já vou especificar que eu quero uma área. Uma vez que eu editei e configurei aí as colunas visíveis do detalhe de quantitativos, eu posso agora trabalhar com o meu módulo de quantidades via arquivos DXF ou DWG. Veja que ali existe detalhes de quantitativos. O quantitativo sobre DXF DWG é o quinto ícone do detalhe de quantitativo. Para se trabalhar com as opções do módulo, primeiro precisa ter um módulo, segundo precisa criar essa linha, terceiro precisa habilitar uma célula numérica. Caso você não habilite uma célula numérica, ao clicar no ícone, ele não abre, ó. Se você visualizar esta mensagem, significa que a seleção da célula que você fez não é uma célula numérica. Eu, ó, estou com esta célula amarelinha habilitada. Ela não é uma célula numérica, ela não aceita números. Então ele não deixou eu abrir. Uma célula numérica é a linha branca logo em seguida na coluna de área. Esta é uma célula numérica, ó.
Clicou, habilitou a célula numérica, entra em detalhes, entra em quantitativo via DXFDWG. Clicou, ele vai abrir a janela de quantitativo sobre arquivos DXFDWG. Esta daqui, pessoal, é a janelinha do quantitativo via DXFDWG. Por mais que nós estejamos agora trabalhando, né, a gente está agora numa janela de detalhes de quantitativo DXFDWG, nunca nesta janela utilize o ESC. O ESC aqui vai fechar a janela, cancelar a janela, você perde as informações. Então, não utilize o ESC quando você estiver utilizando o quantitativo via DXFDWG. Aliás, várias janelas daqui do Arquimedes, procure evitar utilizar o ESC. Ao acessar essa janela ela é do quantitativo DXFDWG. Para fazer esse quantitativo, vamos precisar localizar o arquivo DXFDWG. Este arquivo DXFDWG tem que ter sido desenhado em metros. O Arquimedes só trabalha em metros. Então, inicialmente, fiquem com a informação que o arquivo tem que estar em metros. Para localizar, para buscar um arquivo DXFDWG, vai existir aqui o ícone máscara DXFDWG, onde através desse botão nós vamos buscar o arquivo DXFDWG. Clicou em máscara DXFDWG, ele abre o gerenciamento de máscara e para a gente buscar o arquivo, clicamos no sinal de mais, acrescentar, ó. E localizamos na nossa máquina o arquivo DXFDWG que você queira trabalhar. Eu vou pegar este arquivo aqui, ó, subsolo, por exemplo. Veja que é um arquivo DWG. Porém, ó, o software permite que eu trabalhe, ó, com outras extensões. DWF, JPG, BMP, JPEG, WMF, EMF e PCX são alguma das opções que eu posso trabalhar. Por enquanto, eu vou trabalhar com o quantitativo via DXFDWG, buscando o meu arquivo subsolo, clicando em abrir, aceitar, e eu já visualizo no gerenciamento de visualização, ó, o arquivo DXFDWG que eu selecionei trabalhar inicialmente. Clicou em aceitar, este arquivo é aberto na janela quantitativo via DXFDWG. Eu tenho aqui no centro da tela o cor do fundo, caso você queira trabalhar com uma cor diferente da cor de fundo do software, que é a cinza. Temos a branca e a cor preta. Você escolhe a cor que deseja trabalhar. Lembrando que o cinza é o default do nosso software. Nessa barrinha de ferramenta aqui de baixo, eu tenho as opções e possibilidades de quantitativos que eu posso vir a levantar.
eu posso levantar quantitativo de unidade, de comprimento, de áreas e de volume. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de pilares que eu tenho que executar. Clico, ó, em contagem e consigo, ó, ter a conta da quantidade de pilares, ó. Aqui está, ó, a quantidade de pilares que eu posso trabalhar, ó, que eu tenho, na verdade, ó, 27 pilares aqui na minha obra. Então, o recurso contagem serve-se para contar a quantidade de elementos. Sempre que você usar um recurso, para confirmar, botão direito do nosso mouse. Além da opção de contagem, nós temos também, ó, as ferramentas para comprimento. Comprimento linear, poligonal ou circular. Caso você queira, você pode habilitar a máscara DXF, a captura de máscara, que é esta ferradura aqui, ó, este ícone da ferradura, que é como o OSNAP do AutoCAD, ó. Você pode ativar o OSNAP para te facilitar. Na verdade, não é uma ferradura, tá, pessoal? É um imã, mas os usuários chamam de ferradura. Clicou, ativa e escolhe a melhor precisão que você queira trabalhar. Aceita e você pode levantar comprimentos lineares. Lembrando que o scroll do mouse, ó, pode ser utilizado para zoom. Ó, eu quero um comprimento, eu quero daqui até aqui. Para confirmar, botão direito, 3,70 m. Quero um comprimento poligonal. Ó. O comprimento poligonal é para dar continuação. Ó. Então, vou pegar o comprimento poligonal dessa área aqui, ó. Aproximou, botão esquerdo, botão esquerdo, botão esquerdo, ó. Confirma com o botão direito, você tem, ó, o comprimento poligonal. Caso você erre alguma coisa, aí errei a introdução. Posso apagar medidas, ó. O ícone da folha branca com o traço vermelho, clicou nele, clicou no item, você apaga. Vou pegar outro comprimento poligonal, ó. Vou pegar um comprimento poligonal melhor aqui de buscar, ó. Daqui, aqui, aqui, aqui. O último ponto não preciso dar, ó. Finalizou. Tá bom? Ó, 9,35 de comprimento. E temos também o comprimento, né, ó, circular. Vou apagar aqui algumas medidas, ó. Apagar, clica, ele apaga, ó. Tô apagando para dar uma limpada na tela. Temos medidas também, ó, de área, superfície retangular. Posso saber a área, ó. Superfície poligonal. Ele vai deixar, ó, eu dar continuidade, ó. Superfície circular. E a superfície vertical para muros, para paredes,
Basta introduzir a altura do pé direito e buscar, ó, para ele te dar esta superfície. O S, pessoal, é de superfície, porque a ferramenta chama superfície. E por último aí temos o volume. Ah, eu quero saber o volume de concreto deste pilar, ó. Volume. Qual é o pé direito do pilar? 2,80. Pego aqui, ó. Confirmo. Tenho o volume do pilar, ó, 0,420 metro cúbico é o volume desse meu pilar, o volume de concreto. Então, a ferramenta de quantitativo via DXF-DWG levanta quantidades, comprimentos, áreas e volumes. Apagando aqui, né, que isso aqui é tudo exemplo. Pronto, apaguei. Lembrando que para apagar é o apagar medidas. Eu estou no meu serviço de raspagem e limpeza manual do terreno. Então, o serviço que eu selecionei, eu preciso da área para limpar o meu terreno. Posso até colocar o nome, ó, do quantitativo, ó, área do terreno. Então, aqui em cima, nome do quantitativo. Pego a ferramenta de área. O que vai me servir melhor é o superfície retangular. E pego essa superfície, ó. Vai daqui, ele pede o canto oposto até aqui, confirma com o botão direito. Eu tenho que a área para limpeza do meu terreno é de 550 metros quadrados. Então, a superfície para limpeza do terreno, 550 metros quadrados. Caso você queira descontar alguma coisa, aí eu quero descontar uma área que já está limpa. Então, eu posso colocar, por exemplo, ó, no nome do quantitativo, área a ser desconsiderada. Ó. Para retirar um quantitativo, habilita o sinal de menos, ó. Menos. Volta a pegar a ferramenta, eu quero menos este pedaço aqui, ó, daqui até aqui, por exemplo. Confirma com o botão direito. Eu tenho 550 menos 35,53. Ao fechar a janela, lá na planilha eu tenho essas duas informações. O 550 menos o 35,53 e ele me dá o total de raspagem diária para fazer a raspagem e limpeza manual do terreno. Serão 514,47 metros quadrados, que me dará um total de R$ 2.761,67 para fazer esse serviço. Toda vez que você utilizar o quantitativo via DXF-DWG, nós teremos aqui a visualização da célula em verde com aquela bolinha. Aquela bolinha é o detalhe
detalhe do DXF DWG. Ele te informa visualmente que aquele quantitativo foi retirado de um DXF, de um DWG. Então, bastante visual. Você vê em verde com a bolinha ali, esses 514,47 vieram do DXF DWG. Então, ó, eu fiz esse exemplo na raspagem e limpeza manual do terreno. Essa raspagem e limpeza manual do terreno, eu utilizei o modo DXF DWG. Vou fazer mais um exemplo rapidamente para vocês visualizarem como o módulo é legal. Ó. Vou fazer a área de tapume. Ó. Vou fazer tudo um passo a passo. Então, vou no tapume. Ao clicar na célula de tapume, eu vou acrescentar uma subtabela. Clico em inserir linha normal, linha de inserção ou subtabela, inserir linha normal. Posso editar toda a visualização aqui, tá bom? Vou até mudar o nome aqui, ó. Então, vou entrar em botão direito, colunas visíveis. Vou deixar só a A habilitada e novamente será área. É uma área de tapume. Feito isso, seleciono a linha numérica e clico no ícone, ó, quantitativo via DXF DWG. Ele sempre vai me trazer o último arquivo. Sempre me traz o último arquivo. Caso você queira alterar este arquivo, o arquivo que você vai estar trabalhando, é só ir novamente no Máscara DXF DWG, ó. Máscara, sinal. Primeira coisa, desabilita aqui visível esse arquivo, tá? Para ele deixar de ficar visível lá na área de trabalho. Sinal de mais. Sinal de mais, busca o arquivo que você deseja. Eu vou aproveitar e vou pegar até um outro arquivo. Vou pegar um arquivo meu que está em centímetros. Cadê? Pronto, ó. Peguei esse arquivo. Este arquivo aqui, ó, está em centímetros. Lembra que eu falei para vocês que o arquivo tem que sempre estar em metros? Caso ele não esteja em metros, não precisa se preocupar. O software, na janela de gerenciamento de visualização do módulo, ele traz o recurso deste ícone na parte superior. É o ícone para aplicar um deslocamento, rotação ou mudança de escala. Essa mudança de escala, ela vai precisar, claro, que a gente tenha uma ideia de uma determinada medida neste arquivo em metros. Porque aí eu informo essa medida em metros e o software corrige a escala de centímetros para metros. Então, ó, eu sei que esse desenho está em centímetros. Vou até o ícone. Ele me abre a janela transformação. Tá vendo aqui, ó? Esta é a janela transformação.
Para que a gente transforme esta arquitetura de centímetros para metros, vamos precisar usar uma medida conhecida. Nessa arquitetura aqui, uma medida conhecida pode ser a espessura da parede, uma medida conhecida pode ser um vão de porta. Se você souber em metros a espessura da parede, o vão da porta, se você souber essas medidas, o software vai corrigir a escala a partir do recurso ajustar a escala de uma máscara. Então, eu sei que esse vão aqui tem 80 centímetros. Em metros vai ser 0,8 metros. Entro em ajustar a escala. Veja que ele me pede aqui, ó, clique na máscara para selecionar o primeiro ponto do segmento que indicará a distância conhecida. Então eu tenho que clicar na máscara, ó. Caso você queira, você também tem, ó, o ícone da ferradura para ativar as capturas da melhor maneira que você queira trabalhar. Eu vou pegar daqui até este outro ponto. Ó, ele me pede o segundo ponto. E vou dizer que essa distância conhecida em metros é 0,80. 80 centímetros, só que em metros, 0,80. Preste atenção na escala que está agora em X e em Y, e depois que eu clicar em aceitar. Clicou em aceitar, veja que ele alterou a escala, reduzindo para 0,01. Ou seja, o que estava 80 foi para 0,80. Uma redução na escala de 0,01. Ou seja, o que estava em centímetros agora está com um novo valor de escala transformado em metros. Então, mesmo que você não tenha um arquivo em metros, pode transformar aqui dentro do próprio software Arquimedes. Aceita e passará a visualizar a arquitetura. Quer confirmar se agora tem 80 centímetros aqui, ó? Pega a ferramenta de comprimento, vai, ó, daqui até aqui, ó, 0,80 de comprimento em metros. Viu que ele transformou, ele escalou corretamente, transformando em metros. Eu quero, esse aqui é um arquivo, né? Não é o melhor arquivo para a gente fazer uma simulação de tapume, mas vou usar ele, tá? Ele estava em centímetros, o que eu mais queria, na verdade, era fazer essa transformação. Eu quero aqui o tapume, eu quero a área do tapume. A melhor ferramenta para a área principalmente a área de parede, área de tapume, área de muro, é o superfície vertical. Primeiramente, nós temos que colocar a altura do tapume. Meu tapume vai ter 2,10 de altura.
Lembre-se, sempre ponto. 2,10. Vou começar pelo fundo do tapume. Parte do fundo. Melhor, fundo do terreno eu vou pôr. Então, nome do quantitativo, fundo do terreno. E pego a ferramenta, ó, superfície vertical. O fundo vai daqui até aqui. Confirma com o botão direito. Você tem 15,96 S de superfície, ou seja, metro quadrado, de tapume no fundo. Vou pegar o lado direito agora, ó. Vou escrever aqui, ó, lado direito do terreno. Mesma altura, pego o superfície vertical. Meu lado direito vai ser daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Confirmo com o botão direito, ó. 6 com 3 com 15. Vou pegar agora o lado esquerdo. O lado esquerdo, pego a ferramenta, é daqui até aqui. Confirmo com o botão direito. E para finalizar, a frente. Escrevo frente do terreno. Vou pegar daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Confirmo com o botão direito. Saio da ferramenta fechando o módulo. Tenho as quantidades do terreno, do fundo, do lado direito, do lado esquerdo e da frente, dando um total de 75,6 metros quadrados de tapume de tábua de pinho. Então, levantar quantitativo pelo módulo DXF-DWG é muito simples. Podemos ter área, unidades, comprimentos e volumes. Por exemplo, eu quero um volume de concreto. Ó, volume de concreto. Vai no módulo. Entra no módulo. Quero, por exemplo, o volume de laje. Ó, põe a altura da laje, vai ser uma laje de 15 lajes. E pega, ó, o volume que você quer. Viu? Ó, a partir da ferramenta, podemos ter o volume de lajes. E ó, laje, pilares, o que você desejar, quantificando pelo módulo DXF-DWG. Além desse quantitativo via DXF-DWG, lembrando, temos outras possibilidades de se quantificar aqui no software Arquimedes.
Nós podemos quantificar via teclado, ou seja, se eu sei a quantidade que eu devo executar, eu digito esta quantidade. Utilizo o teclado e informo a quantidade. Por exemplo, eu quero uma ligação provisória de água. Digita 1 e dá Enter, ele quantifica. Um abrigo para cavalete, um cavalete e uma ligação provisória de luz. Então, quando eu sei a quantidade, basta digitar esta quantidade. Por exemplo, eu sei a quantidade de alvenaria de vedação. Basta digitar esta quantidade. Ao digitar esta quantidade, já vai ter, o valor do serviço. E também podemos trabalhar com fórmulas. Caso você queira colocar uma fórmula, por exemplo, emboço, massa única para a parede. Então, se você quer colocar uma fórmula para quantificar as paredes, você pode colocar. Então, por exemplo, eu tenho que colocar em metros quadrados. Entro, insiro uma linha, clica na coluna da quantidade, insere uma linha. Vai ser unidade, comprimento e largura. Não quero AD, A fórmula será, como eu quero área, eu vou fazer comprimento vezes altura. Se eu quiser, se eu tiver mais de uma parede, duas iguais, três, eu posso até, colocar a área entre parênteses. É B vezes C. B vezes C, né? Comprimento B, largura C. O vezes, pessoal, é do próprio teclado, tá? A vezes B vezes C. Eu crio a minha fórmula. Pode digitar em minúsculo, maiúsculo, da maneira que você quiser. Quando você informar, por exemplo, parede 1 ou parede tipo 1. Parede tipo 1 tem 5. Vou pôr 5 de comprimento por... seria altura, né? Eu errei. Eu vou pôr a altura aqui, a altura, pronto. 5 de comprimento por 2,80 de altura. Quando eu falar quantas paredes do tipo 1 são, são 3. Ele já vai me dar, a quantidade. Então, eu tenho total possibilidade de fazer, fórmulas aqui dentro do Arquimedes. Lembrando que o recurso de fórmula e o recurso de digitação via teclado não é necessário possuir um módulo. São recursos do software Arquimedes. Ao fazer esta fórmula, o software também me indica. Veja que ele indica com uma cor verdinha. O verde com a bolinha, quantidade DXF DWG. Só o verde
quantidade via fórmula. Uma vez que você colocar quantidade no seu serviço, você já vai ter resultados. Quando você quantificar todo o seu serviço, você vai ter o valor total do seu orçamento. Conforme você for quantificando, lembre-se, a qualquer momento você pode gerar listas. Para gerar lista, ó, mostrar lista de itens. Lembre-se que a lista sempre abre em branco. O software não sabe a lista que você quer. Ele abre em branco e te pede o menu lista. Lista. Posso ter, por exemplo, uma lista de materiais. Preços unitários, materiais. Ao gerar a lista de materiais, ele já vai me dando uma ideia de quantitativo, ele já vai me dando uma ideia de valores e quais os elementos eu preciso comprar, ó. Olha a lista de material do nosso orçamento. Porém, só alguns têm quantidades, porque só alguns eu busquei e informei quantidades, ó. Uma bacia, uma torneira, um reservatório de água cilíndrico de 1000 litros. Tá vendo, ó? Olha a quantidade de blocos de 14 por 19. Olha a quantidade de blocos de 19 por 19. Então, olha a quantidade que eu consigo uma vez que eu quantifiquei o serviço. A quantidade de material que eu já consigo ter. O volume de concreto, ó, lembra das lajes que eu busquei, ó? Quantidade de areia. Eu posso, ó, pelo menu lista, preços unitários, ter a lista de mão de obra e todos já me trarão valores, ó, tá? Claro, eu ainda não quantifiquei completamente o meu orçamento, mas assim que eu terminar de quantificar, eu vou ter aí a lista completa de materiais com todas as quantidades, a lista de mão de obra, a lista de equipamentos. Colocou o serviço, informou a quantidade a ser executada, você já tem essas listas automaticamente. E você também já vai tendo os valores. Outro detalhe, se você for aqui, ó, lá no capítulo raiz, no valor do capítulo raiz, clicou no valor do capítulo raiz, abaixo ele já vai te dando uma ideia dos valores de mão de obra, equipamento e material e o percentual. Desses R$ 48.004,73, 13.616 mão de obra. 20.444 material. Meios auxiliares são os encargos sociais. Então, 13 com 13, ó, isso que é a sua mão de obra. A mão de obra mais o percentual. E nós não temos ainda... temos aqui, ó, R$ 54,00 de equipamento. Nós temos o valor e o seu percentual. É só ir lá, clicar no valor, ó.
Ele te apresenta os gráficos. Pode ser para a obra toda, para uma determinada etapa ou um determinado serviço. Por exemplo, o serviço de tapume de tábua de pinho. R$ 3.629,33, mão de obra, valor de 746, material 1.942, encargos sociais 940. Então, quantificou, já passa a ter resultados dentro do Arquimedes. Lembrando que podemos quantificar via teclado, via fórmula, recursos do software e via arquivo DXF DWG, módulo vendido separadamente.